Hoje é o dia oportuno para que você possamos meditar na palavra de Deus. E, portanto, quero convidar você a estar refletindo comigo no livro de Ageu, capítulo de número 1, versículos de número 3 até o versículo de número 12. A palavra de Deus nos diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas ao passo que cada um de vós corre, por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Refletiremos nesse dia a respeito do tema resultado de nossas prioridades. Bem, queridos, o profeta Ageu trouxe uma dura mensagem ao povo de Deus por volta do ano 536 a.C. O povo israelita, que vivera uma dura realidade de cativeiro na Babilônia, justificava que ainda não era momento para reconstruir o templo. No entanto, a incoerência é mencionada pelo profeta Ageu relacionada a esse povo. Devemos compreender que em 586 a.C., o primeiro templo foi destruído, de forma que a profecia para a efetivação dos 70 anos de cativeiro ainda não havia se cumprido. Faltavam ainda 20 anos. Todavia, o mesmo povo que compreende que não era o momento para reconstruir o templo, está construindo casas apaineladas. E o que é essa palavra? Ou seja, esse povo está construindo casas decoradas de painéis, enfeitadas ou cheias de painéis. Não se tratava de uma simples habitação, mas era o tipo de moradia ocupada pela realeza. Não se tratava então, queridos, de algo simples, como nós podemos ver, mas esse povo estava se exaltando, ao mesmo tempo que a casa de Deus era depreciada. E observe atentamente o texto de nossa reflexão e perceba que alguns resultados desagradáveis são evidenciados por aquele povo, pelo povo que vivera aquele contexto do profeta Ageu. E a palavra de Deus, ela então alerta aquele povo a respeito do seguinte: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Permita-me um questionamento. Quais os resultados?
você tem esperado de suas prioridades? Esse texto nos leva a refletir sobre o que está errado. E percebamos o que o texto diz. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós tem o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Evidentemente que o nosso contexto histórico é diferente do contexto em que esse texto é escrito. Contudo, os resultados obtidos são semelhantes. Existem em nossos dias a mesma figura de cativeiro. Pessoas trabalham excessivamente, mas não conseguem o equilíbrio entre receita e despesa. Outros que estão sobrecarregados com dívidas infindáveis vivem uma verdadeira situação de desespero. Tem aqueles que são vítimas dos constantes gastos com doenças, e nós poderíamos elencar inúmeros enfrentamentos, mas nossa realidade pode dar a resposta que a nossa consciência já tem. Precisamos considerar o nosso passado. Precisamos refletir que se nós não estamos cometendo o mesmo erro de prioridades daquele contexto apresentado por aquele povo. Aquele povo, queridos, não priorizou cuidar do principal templo. E eu não lhes falo necessariamente do templo daquela época, porque aquele templo, de fato, era um templo construído por mãos humanas, era um templo construído de tijolos, de pedras, cimento e todos os materiais que a construção civil fornece. Mas o templo que eu e você precisamos construir, precisamos cuidar, precisamos zelar, ele é um templo que todos os dias nós contemplamos. Basta chegar diante de um espelho. E o apóstolo Paulo, ele vai nos falar ele na verdade vai nos questionar sobre o cuidado que você, que nós precisamos ter com esse templo confiado a nós. E Paulo diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos? Em 1 Coríntios 6,19, Paulo está dizendo isso. Queridos, muita coisa em nossa vida mudará quando seguirmos a orientação de Jesus Cristo em relação às prioridades. E Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Finalizo informando que o governador Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, como também todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu. Portanto, estejamos também dispostos a ter resultados coerentes com as nossas prioridades. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.